Iniciando essa segunda aula, nós vamos começar a pensar o processo de comunicação eficaz como uma ferramenta importante na gestão escolar. Para tanto, vou começar apresentando para vocês o resultado de uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, onde se constatou que 70% de todos os problemas administrativos eles resultam da ineficácia da comunicação. Então, isso chama a nossa atenção e deve servir de atento a você, gestor, de que a forma como essa comunicação é realizada dentro da escola, ela pode ser determinante para o bom resultado obtido. A comunicação organizacional ela é de extrema importância para as instituições, pois ela visa passar informações, ela contribui também para a tomada de decisões corretas e, principalmente, ela contribui para o desenvolvimento de relações que integram e coordenam todas as partes do espaço escolar. É dos líderes a responsabilidade de serem gestores da informação dentro da empresa, garantindo que todas as pessoas caminhem sinergicamente para o mesmo objetivo, utilizando corretamente de todos os meios disponíveis na organização. Então, o primeiro passo para você, gestor, é identificar quais são os meios disponíveis pelos quais se dão o processo de comunicação dentro da escola onde você atua. A comunicação ela pode ser utilizada para estimular e motivar as pessoas que fazem parte dessa escola. Assim, ela é uma importante ferramenta para prevenir e solucionar problemas e conflitos, facilitando assim as relações no ambiente escolar. Ao contrário do que se pensa, e apesar da comunicação ela ser um processo natural, ela não se dá sempre de forma linear, podendo incidir algumas barreiras ou dificuldades nesse processo, também conhecidos como ruídos na comunicação. Alguns deles são, primeiro, as diferenças de percepção. Pessoas com experiências e conhecimentos diferentes tendem a perceber situações de maneiras diferentes. Vamos pensar num exemplo de uma situação de indisciplina de um aluno. Um porteiro, que é responsável pela segurança, pela manutenção da ordem, vai ler essa situação de uma determinada perspectiva, enquanto que, por exemplo, um coordenador pedagógico vai ter um entendimento diferente das razões e das motivações para essa situação de indisciplina por esse aluno. Nesse sentido, enquanto gestor, você vai precisar desenvolver a habilidade de entender que essas diferentes percepções elas podem ser coadunadas, ou seja, elas podem ser relacionadas. Outro aspecto que pode servir como uma barreira de comunicação são as diferenças de linguagem. Ou seja, uma dica importante é evitar o uso de termos técnicos, evitar linguagens rebuscadas que dificultam o entendimento da mensagem pela parte da pessoa que está recebendo. Uma outra fonte de ruído na comunicação é a escolha inadequada dos meios. Por exemplo, com o uso das novas tecnologias no ambiente escolar, muitos gestores tendem a construir esse processo de comunicação via e-mails ou via redes sociais. E é importante que a gente se atenda que isso pode ser um facilitador do processo, porque garante uma maior agilidade, mas ao mesmo tempo ele precisa contemplar todos os envolvidos. Se eu tenho na minha equipe pessoas que não têm acesso à internet, por exemplo, é interessante de que eu possa fazer o uso do e-mail, mas que eu também possa me valer de uma segunda opção para facilitar também que a comunicação atinja essas pessoas que não têm esse acesso. Um outro fator que interfere no processo de comunicação são as reações emocionais. As emoções elas se fazem presentes em toda a interação humana e no processo de comunicação não é diferente, É importante que a gente esteja atento à forma como a gente está se sentindo no momento em que a gente está se comunicando. Porque as emoções ou a vivência de uma determinada emoção, ela pode interferir na tonalidade da voz, ela pode interferir nos gestos que a gente utiliza para passar aquela informação e isso pode acabar distorcendo de alguma forma a mensagem que a gente pretende passar. Outras coisas que podem impedir um sistema de comunicação eficaz de informações dentro do ambiente escolar. Existe algo que os autores denominam de critério vicioso. O que é que isso significa? Os escalões gerenciais, ou seja, as pessoas que ocupam esse espaço de gestão, em geral, eles já recebem as informações através de filtros. Ou seja, a informação sobre um determinado aluno, ela passa pelo professor, que comunica ao coordenador, que então comunica à direção da escola. E nesse processo podem ocorrer alterações na mensagem original.
Então, ela pode favorecer a distorção sobre a realidade dos fatos. Uma dica interessante para que a gente possa superar esse problema, né, ou essa barreira na comunicação, seria a gente se tornar mais próximo das pessoas, estar presente nas situações e construir relações de confiança com as pessoas que compõem a nossa equipe. Quanto mais eu confio numa pessoa e quanto mais essa pessoa confia em mim, mais fluido se dará o processo de troca de informações. Uma outra questão para a gente se atentar diz respeito ao uso da informação enquanto um símbolo de status. Muitos chefes retêm informações na pretensão de que com isso tornem-se mais importantes, transmitindo-as muitas vezes apenas quando as mesmas podem garantir-lhes prestígio junto aos subordinados. Um outro aspecto ainda que a gente precisa se atentar diz respeito às rivalidades entre os diferentes departamentos da escola. Divergências, mal-entendidos, né? Com frequência, as permanentes rivalidades no trabalho, elas geram deficiências nesse processo de comunicação. É importante, gestor, que você esteja atento a esse tipo de situação e possa promover uma melhor comunicação entre esses diferentes departamentos, influenciando também na forma como eles se relacionam. Então, estratégias de facilitar os processos de interação também têm um impacto interessante no processo de comunicação. Além disso, algumas atitudes pessoais do gestor, eles podem influenciar no processo de comunicação institucional. Algumas atitudes podem facilitar esse processo, como, por exemplo, o senso de humor, o interesse, uma flexibilidade, uma curiosidade, a paciência e a iniciativa são atitudes que tendem a facilitar e a promover uma facilitação nesse processo de comunicação. Apesar disso, existem também algumas outras atitudes adotadas pelo gestor que podem dificultar esse processo, como, por exemplo, uma falta de abertura ao diálogo, uma inibição ou uma timidez exacerbada, a insegurança na informação que está sendo passada, uma dispersão e um imediatismo são exemplos de atitudes que podem ser dificultadoras do processo de comunicação. Peço agora para que vocês prestem atenção nesse slide que está aparecendo para vocês. Nele, nós vamos ter o que a gente conhece como estilo de comunicação. Estilo de comunicação se refere à forma como habitualmente a gente se comunica, ou seja, as atitudes que a gente expressa no momento em que a gente troca informações, sentimentos e ideias com outras pessoas. De uma maneira geral, a gente pode classificar 3 estilos de comunicação. Um estilo de comunicação passivo, né? É aquele estilo onde não há o estabelecimento de direitos e opiniões próprias, né? A pessoa que se comunica a partir desse estilo de comunicação, ele tende a permitir que os outros escolham por eles. É aquelas pessoas que geralmente falam com uma tonalidade de voz mais baixa, que tendem a se sentir inseguros de tomar decisões, então eles delegam esse tipo de decisões a outras pessoas. As pessoas que adotam esse estilo de comunicação, eles tendem a provocar nos outros sentimentos de insegurança, porque é perceptível a falta de confiança na própria mensagem. Exemplos clássicos de frases que as pessoas com esse estilo de comunicação utilizam. Eu acho que, ou não tem problema, né? Eu gostaria disso, mas tudo bem se você prefere desse jeito, certo? Geralmente, os estilos de comunicação, eles acompanham ou tendem a acompanhar os estilos de gestão, né? A forma como você gere. Se você adota um estilo de liderança, por exemplo, mais permissivo, você tende a adotar um estilo de comunicação mais passivo. Um outro estilo de comunicação diz respeito ao estilo agressivo. Nesse tipo de estilo de comunicação, as pessoas elas se impõem sem pensar nos outros. Não aceitam opiniões e geralmente adotam uma tonalidade de voz mais alta, né? Geralmente são aquelas pessoas que a gente conhece assim, fulano é bem brabo, né? Ele tende a falar, parece que está brigando sempre com a gente, né? Esse tipo de estilo de comunicação, ele tende a provocar nos outros um sentimento de culpa, de frustração e tendem a gerar uma tensão no ambiente organizacional. É importante que você se atente, caso se identifique com esse estilo de comunicação, de que ele não pode ser tão interessante, de repente, para um ambiente escolar. Exemplos de frases típicas que são usadas por pessoas que adotam este estilo de comunicação. Faça isso. Você sabe com quem você está falando? Esse tipo de frase, ela denota uma ordem, né? Ela passa um comando, que geralmente é por meio disso que as pessoas com estilo de comunicação agressivo se expressam.
Por fim, a gente tem o estilo de comunicação assertivo, que de uma maneira geral, ele é mais indicado à situação de gestão, em especial dentro de um ambiente escolar. No estilo de comunicação assertivo, a pessoa ela consegue dizer o que pensa e consegue opinar, levando em consideração os outros, né? Ela consegue defender os seus pontos de vista e os seus direitos, sem, entretanto, desdenhar ou desmerecer o ponto de vista dos outros. Demonstra que escuta e que entende as outras pessoas, e isso é essencial para você, enquanto gestor, conseguir a colaboração e a cooperação das pessoas que estão subordinadas a você. Quando a pessoa adota esse estilo de comunicação assertivo, ela tende a provocar nos outros sentimentos de confiança, estimulando uma interação mais positiva. Frases típicas desse estilo de comunicação são: olha, eu entendo o teu comentário, mas no entanto, eu penso diferente. Né? Ou, por exemplo, nesse estilo de comunicação há uma tendência maior a sugestões de comportamentos que podem facilitar a interação. Olha, eu entendo que você percebe dessa forma, no entanto, eu imagino que dessa outra maneira é mais fácil. Você poderia se comportar dessa forma daqui para frente? Basicamente, esse é o estilo de comunicação assertivo, ou essas são as características do estilo de comunicação assertivo. Uma dica para você, gestor, saber que está sendo assertivo na forma como você se comunica com as pessoas. Existem 3 passos básicos para se atingir a assertividade na comunicação. O primeiro deles é demonstrar entendimento, ou seja, mostrar para outra pessoa que você entendeu e compreendeu o que ela falou, a mensagem que ela passou. O segundo passo é você expor as suas ideias e os sentimentos associados à informação que ela lhe passou. E o terceiro passo é você apresentar sugestões ou possibilidades. A partir desses 3 passos, você vai conseguir fazer com que a sua comunicação ela seja mais efetiva e a mensagem que você deseja passar atinja melhores resultados. Um outro aspecto muito relevante para o processo de gestão dentro do ambiente escolar é o que é conhecido na literatura como feedback, ou seja, um processo de troca na comunicação. O feedback, na verdade, ele é um processo de ajuda para a mudança de comportamento. Significa comunicar a uma pessoa ou a um grupo no sentido de lhe fornecer informações sobre como a sua atuação está afetando outras pessoas. É um retorno que você dá a essa pessoa ou esse grupo sobre, olha, quais estão sendo os impactos da sua ação, do seu comportamento para o processo de trabalho. Isso facilita com que muitas vezes elas consigam se dar conta disso, né? Porque às vezes as pessoas trabalham e se comportam sem se dar conta do que estão fazendo. Então, através do feedback, elas conseguem tomar consciência de como elas estão se comportando e a partir disso elas conseguem pensar em formas de se ajustar àquilo, né? Elas conseguem identificar quais são os pontos que elas precisam mudar para poder trabalharem melhor e atingirem o que é esperado delas. O feedback ele torna a comunicação um processo de mão dupla, né? Um processo de 2 vias. E isso é interessante porque também tem uma implicação para a cooperação das pessoas. De uma forma geral, existem algumas sugestões de como esse feedback ele pode ser aplicado para que ele garanta uma maior efetividade e eficácia. De forma geral, esse feedback ele precisa ser descritivo ao invés de avaliativo. O que é que isso significa? Ao invés de eu avaliar o comportamento das pessoas, dizendo se ele é bom, se ele é ruim, eu preciso descrever esse comportamento. Por exemplo, olha, professora, na última semana, todos os dias você tem chegado atrasado no seu horário. Você tem chegado por volta das 9 horas, das 10 horas. Ao invés de eu dizer, olha, professora, você está sendo muito irresponsável chegando mais tarde. Percebam que isso vai ter um impacto para a pessoa que recebe essa comunicação. Quando eu descrevo um comportamento, a pessoa que recebe essa informação ela tende a não se sentir ameaçada. Consequentemente, ela vai conseguir absorver melhor aquela informação. Uma outra dica é que esse feedback ele seja o mais específico possível. Evitar generalizações, né? Um exemplo claro. Quando a gente for se referir a essa mesma professora, a gente não pode dizer, olha, tem pessoas aqui na escola que têm chegado atrasado. O ideal é que esse feedback seja individualizado e que eu possa ser específico a ela sobre qual é o comportamento dela que está afetando negativamente o resultado do trabalho. Uma outra dica interessante também para o feedback é que ele seja solicitado ao invés de imposto. O ideal é que quando a pessoa se prontifica
né, a receber um retorno sobre o seu comportamento, ela tende a aceitar e fazer um melhor uso dele. No papel de gestor, infelizmente, nem sempre a gente pode aguardar esse momento de solicitação do feedback. Em alguns momentos ele vai precisar ocorrer, mesmo que a outra pessoa não o solicite. Mas mesmo nessas situações, é importante que você se atente a essas duas dicas anteriores, ou seja, que ele seja descritivo e específico. Além disso, e isso talvez seja um ponto que merece muito a nossa atenção, é de que ele precisa ser oportuno, ou seja, ele precisa acontecer no momento adequado. Voltando para o exemplo que eu tinha dado sobre a questão da atuação da professora chegando atrasado, não seria oportuno que eu, por exemplo, chamasse a atenção dela na frente dos outros alunos ou na frente de outros professores. Isso poderia causar sentimentos ou emoções de vergonha que impediriam que ela entendesse o real significado da minha mensagem. Seria mais oportuno que eu aguardasse a entrada dela, a chamasse para a minha sala e pudesse dar esse retorno a ela. Então, de uma forma geral, quando a gente realiza de forma correta, a comunicação organizacional ela tende a agregar vantagens ao processo de gestão escolar. Primeiro, porque ela possibilita que os objetivos da escola sejam comuns a todos, ou seja, ela facilita que todos entendam e se comprometam com os objetivos daquela escola. Segundo, ela contribui para a construção de um clima organizacional positivo, na medida em que diminui os ruídos geradores de conflitos. E ela garante também uma maior eficácia no processo de trabalho, evitando assim retrabalhos futuros.